Olá, tudo X? Eu vou começar uma sequência a partir deste vídeo com técnicas de integração. A primeira técnica será a integração por partes. Bora para a tela. Veja bem, no integração por partes, o que está por trás é o seguinte: considere aqui que você tenha duas funções, uma função chamada u e outra função chamada v. Se você derivar esse produto, você conhece da regra do produto que você deve derivar a primeira função, multiplicar pela segunda e somar isso com a primeira função multiplicada pela derivada da segunda. Agora, se você fizesse a antiderivada desta derivada, obviamente, você já sabe disso, que o resultado é o próprio produto das duas funções. Vamos trocar de posição alguns elementos dessa equação. Podemos chamar essa equação aqui de equação 1. E podemos reescrever da seguinte maneira: derivada de u vezes v igual a o produto u vezes v derivado menos u vezes a derivada de v. Eu apenas reescrevi aqui a equação 1. Agora, se eu quiser calcular a antiderivada dessa situação aqui, desse u' vezes v, eu, evidentemente, como se trata de uma equação, preciso aplicar essa antiderivada aos dois lados. E o que vai acontecer aqui? Normalmente, o seu problema se apresenta deste lado da sua equação. O lado direito está resolvido, porque essa antiderivada você conhece. E aqui, normalmente, deve ser uma antiderivação que seja mais fácil do que a que está aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo, então, continua sendo o seu problema, e do lado direito, a primeira antiderivada vai ficar u vezes v menos a antiderivada de u v'. Então, toda vez que você tiver uma situação que você perceber que você tem a derivada de uma função vezes outra, você pode reescrever desta forma a função primitiva de u vezes a v menos a primitiva de u multiplicado pela derivada de v. E com isso você resolve o seu problema. Vamos começar por um exemplo que está reproduzido em praticamente todos os livros de cálculo, que é o seguinte: eu tenho x vezes a exponencial de x, indicando aqui que a antiderivação é em x. Eu preciso decidir quem vai ser u e quem vai ser v. Perceba que se eu escolher o x para ser, por exemplo, u', eu vou, evidentemente, precisar usar x ao quadrado sobre 2 no segundo membro da equação, o que dificulta ainda mais, e a ideia é simplificar. Se eu escolher a exponencial, eu tenho a vantagem de que, se u' for a exponencial, eu já sei quem é a antiderivada, desconsiderando aqui a constante que aparece, a antiderivada é ele mesmo. Então isso facilita a minha escolha. Portanto, eu posso dizer que aqui, se eu escolho u' como sendo a exponencial, u
também é exponencial. Sobra para v, sobra o x, o que me diz que o v', ou se você quiser dv, será apenas o dx. Eu estou misturando aqui as notações, mas isso não vai implicar numa dificuldade do seu entendimento. Bom, aqui basta você colocar as duas primitivas menos a integral, ou a antiderivada no caso, da exponencial de x dx. Aí, como eu falei, essa antiderivada é mais fácil do que a sua primeira, que você já tem aqui a sua solução, x exponencial de x menos exponencial de x. Claro, aqui você vai colocar a constante que aparece aqui pelo processo de integração. Qualquer outro caso, você vai resolver de forma semelhante. Alguns casos se complicam quando aparece uma função um pouquinho mais complicada, mas o processo é o mesmo e você pode sempre testar a sua resposta fazendo a derivação. Ou seja, você encontrou como resposta f de x igual a x exponencial de x menos exponencial de x mais uma constante. Então você deriva. Aqui eu tenho derivada da primeira vezes a segunda, para o primeiro produto que aparece, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é isso aqui, menos a derivada desse exponencial, que é ele mesmo, mais a derivada da constante, que é zero. Daí você tem o seu integrando, que era o que você estava tentando integrar. Se você achou de volta o seu integrando, é porque você acertou a resposta. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.